O relato de hoje foi-me enviado pelo meu maravilhoso escrito Fernando Aparecido da Silva. Vamos ao relato. Olá, boa noite, minha querida amiga de RP. Boa noite a toda a família do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Volto com prazer e alegria aqui para repassar um relato do nosso colega de trabalho que se chama Antônio Carlos. Nosso amigo Antônio Carlos vem 2 vezes ao mês de Curitiba para São Paulo. E nessas idas e vindas dele, ele me contou algo aterrorizante que aconteceu com ele em 2018, na época da quaresma. Segundo Antônio Carlos, ele vinha com um caminhão-baú para a nossa capital fazer um descarregamento. E como já estava em cima do prazo de entrega, ele veio na tarde de uma quinta-feira e passou a noite viajando. A viagem foi agradável e teve até uma parada para tomar banho, jantar e descansar um pouquinho. Depois, em seguida, seguiu em frente com sua viagem. Chegando em São Paulo, Antônio Carlos vinha pela rodovia Regis Bittencourt. E passando pela cidade de Juquitiba, já bem cansado, ao longe viu algo na pista que chamou sua atenção. Parecia um menino, na verdade uma criança andando pela rodovia, ao lado de um enorme e estranho cachorro. Conforme o farol do caminhão iluminando o caminho à frente, Antônio Carlos tinha a certeza que era uma criança, um menino pequeno caminhando na rodovia. E ele se perguntou como uma criança estaria sozinha em plena 3 horas da manhã numa rodovia. E Antônio Carlos foi diminuindo a velocidade do caminhão e passou ao lado da criança, que estava de cabeça baixa e chorando muito alto em total desespero. Nessa hora, apesar de Antônio Carlos ficar balançado, resolveu ouvir seu sexto sentido, que falou mais alto. E seu sexto sentido dizia: não para esse caminhão. Antônio Carlos pensou: ai, não posso parar, e observou pelo retrovisor. E ao ver e ouvir o choro da criança, que parou e sentou no acostamento da rodovia, juntamente com seu enorme cachorro negro, muito estranho, que parou ao seu lado e se sentou. Antônio Carlos, que é pai, pensou: ai, Senhor, e se eu não parar e alguma coisa ruim acontecer com essa criança? Ela pode ser atropelada ou talvez esteja perdida e um mal intencionado pode passar e pegar a criança para cometer um ato brutal como um abuso sexual. Então Antônio Carlos deu ré de RP e voltou para trás, e quando se aproximou da criança, baixou o vidro e perguntou: meu filho, o que aconteceu com você? Para onde que você está indo a uma hora dessas, pelo amor de Deus? A criança continuou de cabeça baixa, chorando muito. Então Antônio Carlos percebeu que o cão enorme e negro tinha um detalhe que tirou Antônio Carlos do prumo. Aquele cachorro gigante de RP não tinha olhos. Eram 2 buracos. E ele se assustou, pensando que talvez o animal e o menino tivessem sofrido um acidente e fossem alguma assombração ou sei lá o quê. Esse menino só chorava de cabeça baixa e começou a dizer que queria ir embora para casa. E Antônio Carlos perguntou para ele:
Aonde é sua casa, meu filho? Eu te levo até lá ou chamo alguém. Aonde você mora? Mas o estranho menino somente chorava com a cabeça baixa, dizendo que queria ir para casa. Quando Antônio Carlos pensou em descer do caminhão, ouviu a voz de sua afinada avó em seu ouvido dizendo: Não desce, meu filho, não desce desse caminhão, senão você vai se arrepender muito. Antônio Carlos disse que nessa hora todo o seu corpo se arrepiou. Subiu um gelo de arrepio dos pés à cabeça. Então o menino falou para ele: Você vai me levar para casa? Antônio Carlos então respondeu: Sim, para sua casa vou te levar, se você me disser aonde você mora. Aí, segundo Antônio Carlos, o menino falou: E para sua casa você me leva? Antônio Carlos respondeu: Não, meu filho, a minha casa é muito longe e não posso te levar para lá. Nessa hora, GRP, o tal menino respondeu levantando finalmente a cabeça: Eu não quero ir para minha casa, eu quero ir para sua casa. Segundo Antônio Carlos, quando o menino olhou para ele levou o maior susto de sua vida. O menino não era um menino. Ele tinha uma cara deformada de um monstro, um olho maior que o outro, um deles caído, chegando quase perto da boca. Seus dentes todos grandes e quebrados, como se fossem podres. Seu queixo era bicudo e caído, e sua boca parecia que era toda preta por dentro. Antônio Carlos ficou tão chocado que chegou a dar um grito dizendo: Sangue de Cristo tem poder! Vale-me Deus! A criatura começou a xingar Antônio Carlos de vários palavrões e disse que ali não tinha sangue de ninguém, não. Antônio Carlos ligou o caminhão e saiu acelerando, com a criatura xingando ele vindo atrás dele. A criatura gritava: Seu desgraçado, amaldiçoado, você me disse que ia me levar para casa, agora me leve, diabo do inferno, me leve para sua casa. Segundo Antônio Carlos, enquanto aquele ser xingava, ele dava murros na lateral do caminhão. Antônio Carlos conta que andou uns 50 metros e o caminhão do nada parou. O motor morreu, GRP. Ele ficou em desespero e quando olhava para o retrovisor, via aquele ser vindo pela estrada com aquele enorme cachorro negro ao seu lado. Então Antônio Carlos começou a chamar por Deus, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e a clamar pelo sangue de Cristo, porque ele não sabia o que era aquele ser e o que ele queria. Ao longe ouviu os xingos e diversos palavrões que aquela criatura gritava e cada vez ia se aproximando mais e mais do seu caminhão. Mas o que mais perturbou e gelou a alma do Antônio Carlos foi uma coisa que aquele ser falou para ele: Me leva para sua casa, miserável, porque seu filho não vai nascer. Seu filho vai morrer e a maldita da sua esposa também. Aquilo fez Antônio Carlos perder o chão. Como aquele ser, ou só Deus sabe o que era, sabia que a sua esposa estava esperando um filho de Antônio Carlos? Antônio Carlos tentava fazer o caminhão pegar, mas nada acontecia. E viu aquele ser se aproximando do seu caminhão e dando fortes murros que faziam o baú do caminhão até balançar. Naquele momento, ele pensou que seria o seu fim, ou que alguma coisa muito ruim iria acontecer com ele. Quando aquele ser horrível chegou perto da cabine do caminhão e começou a dar murros na porta, por um milagre, GRP, o caminhão pegou. E ele conseguiu dar partida e saiu desesperado,
mas ouviu ainda aquela coisa maldita falar uma coisa e dar muitas risadas medonhas em seguida. Seu filho vai morrer e sua mulher também. Antônio Carlos disse que quando olhou pelo retrovisor, viu não mais uma criança, mas sim um estranho homem e um enorme cachorro negro gigante, parado ao seu lado, como se fosse seu fiel escudeiro ou seu bichinho de estimação. Ambos parados na estrada. Antônio Carlos só parou de acelerar quando chegou já na Zona Sul na empresa para fazer a entrega. Ele chegou muito mal, com a pressão alta, muita dor de cabeça e teve que ir ao ambulatório médico. Devido ao susto enorme que passou, teve que ficar 3 dias aqui na capital em monitoramento médico até melhorar. Depois, Antônio Carlos voltou para Curitiba, onde encontrou bem sua esposa. Mais dias depois, sua esposa, que estava grávida, teve um sangramento e um aborto espontâneo, onde ela ficou alguns dias hospitalizada por perder muito sangue. Ela perdeu o bebê, mas graças a Deus ela não morreu. Mas o grande mistério que sempre Antônio Carlos se perguntou é de quem ou o que era aquele ser na rodovia? Seria aquilo um demônio? E o cão negro e gigante que o acompanhava um lobisomem? Como sabia aquilo que seu filho ia morrer? Por que aquele ser fez aquilo com Antônio Carlos? Por que disse que sua esposa ia morrer também? E por que aquele demônio queria ir de todas as maneiras para a casa de Antônio Carlos? Antônio Carlos sempre ouviu relatos de caminhoneiros sobre coisas estranhas na Régis do Bittencourt. Mas por que isso aconteceu logo com ele? E qual seria esse mal que ronda essa rodovia? E sempre no mesmo trecho, pois existem vários relatos e luzes que seguem motoristas nessa mesma rodovia. O fato é que depois disso, nunca mais Antônio Carlos viajou pela Régis Bittencourt durante a noite. Somente pelas manhãs e todas as vezes que passava por esse trecho da estrada, todo o seu corpo se arrepiava. E ele lembra claramente das risadas estranhas, do rosto deformado do ser e do seu grande cachorro negro sem olhos e daquelas palavras horríveis gritadas para Antônio Carlos: "Me leva para sua casa, seu miserável." Esse é o relato do nosso colega de trabalho Antônio Carlos de Curitiba, vivido por ele, o GRP. Obrigado, minha amiga querida, por contar e compartilhar esse estranho acontecimento. Abraços a você e a toda a família do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fiquem com Deus. Fernando Aparecido da Silva, da parte de Antônio Carlos. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Fernando Aparecido da Silva, que muito gentilmente nos trouxe mais um maravilhoso relato. A você, meu amigo querido, um resto treva beijos. Um resto treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.